Livro de Números, capítulo 13, versículos 17 em diante. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para o lado sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se arraiais ou fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Almã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, e qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que conosco os seus moradores, que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, seguindo a leitura. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E disseram uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra,
Porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei e rejeitarei. E de ti farei povo maior e mais forte do que esse. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, dos quais ouviram que tu, ó Senhor, que está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece que tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como um só homem, então as nações, que antes ouviram a sua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como já tens falado, dizendo: ó Senhor, o Senhor é longânimo, grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, Senhor, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Até aqui tá bom. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor nos mostrando como um povo, quando viu aquilo que estava diante deles, se atemorizou e entrou no coração desse povo algo que não agrada o Senhor, que é algo que muitas vezes ronda nossos corações, os corações de todos nós. Afinal, somos humanos. E esse povo olhou para si e olhou para a terra que estava diante deles. E olhando a circunstância que eles estavam vendo, eles não creram que teriam êxito. E aqueles 10 espias, como todos nós sabemos, né, a maioria de nós que conhece a palavra, os 10 espias infamaram o povo ao medo e à incredulidade. E isso não agradou ao Senhor. E é algo que nós vivemos, no nosso tempo, dificuldades. É algo que para o nosso tempo sempre há gigantes, há dificuldades que nos rodeiam, que nos assediam. E nós devemos vigiar o nosso coração. É isso que a palavra diz. Que temos que vigiar o nosso coração para não permitir essas coisas que não agradam ao Senhor entrar no nosso coração. Porque acima de tudo que a palavra nos manda é vigiar o coração. Acima de tudo. Não são coisas muitas vezes temporárias, exteriores, como os fariseus faziam, que são as coisas exteriores que eles estavam se preocupando, e que Jesus criticou os fariseus por causa disso. Acima de tudo, é o coração que o homem tem que vigiar. É isso que a palavra nos mostra, olhando também para o Novo. Há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. E ver como um coração que permite essas coisas entrar, a saber o quê? O que os 10 espias viram que causou temor neles? Circunstâncias adversas, circunstâncias que de fato, verdadeiramente eram adversas. É isso que o povo viu. Olhando para uma terra de gigantes, olhando para eles, sendo que todos nós sabemos que quando o Senhor saiu quando Moisés saiu da terra do Egito, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez milagres no meio do deserto. É disso que ele está falando, que esse povo viu os sinais do Senhor. E o povo vendo tudo isso, não é desculpável. O povo não há desculpa para um povo que viveu isso aí, que viu o mar abrir e que desde o princípio reclamou.
Lá de trás, lá da terra do Egito, reclamou na travessia, antes da travessia, reclamou depois da travessia, e para muitos teólogos e para a palavra nos mostra que a travessia é o batismo, quando o povo atravessou o mar, como que quando o homem é batizado. Quando o homem é batizado, ele vai para o deserto. E o povo, quando foi batizado alegoricamente na travessia do deserto, foi para o deserto também. Na travessia do Mar Vermelho, foi para o deserto também. Jesus, quando foi batizado, foi para o deserto. Os irmãos sabem. Então, é disso que está falando. De um coração que viu as circunstâncias e aí, quando eles trouxeram a notícia, aqui que é o evangelho, a boa nova. Eles trouxeram a boa nova ou a má nova? Boas notícias ou más notícias? Isso é que nem aquela história lá que mandaram 2 pessoas para ver a terra, vamos ver se a gente monta uma fábrica de calçados lá. Aí um voltou com a notícia de que não podemos montar fábrica de calçado lá porque todo mundo anda descalço. Ninguém vai comprar. E o outro voltou dizendo, nós temos que abrir uma fábrica de calçado e ninguém tem calçado lá. A perspectiva dos 10 é de que não tinha que abrir a fábrica de calçado. E a perspectiva dos 2 é que tinha que abrir a mesma coisa que eles estavam vendo. E viram com mão forte como o Senhor tirou eles do meio do deserto. Foi isso que aconteceu. E apesar disso, chegaram lá e não creram que o Senhor era capaz de cumprir aquilo que ele tinha prometido. E o que fizeram? Trouxeram o evangelho para eles? O que eles trouxeram? Trouxeram más notícias. Os 10 espias trouxeram más notícias. E qual é a consequência da má notícia? Incredulidade. Foi isso que eles levaram para o povo. Claro que o povo já era propenso a isso. Ninguém é inocente na história. Ninguém é inocente. Todos são culpados. Mas a forma como o Senhor trata com cada um é diferente. Moisés não é inocente. Moisés não entrou na terra depois do Egito. Na terra prometida, perdão. Todos sabem. Está na palavra, não vou entrar aqui. Moisés não entrou. Mas Moisés foi tratado diferente. Josué e Caleb também entraram. Mas o Senhor perdoou, como está escrito aqui, mas perdoou todos. O Senhor tratou com misericórdia a todos, mesmo depois que mandou de volta para o deserto. Como nós sabemos, eles voltaram para o deserto. Pela incredulidade deles, eles voltaram. Mas o Senhor tratou com misericórdia, apesar da disciplina de ter que voltar para o deserto. Então o nosso Senhor, ele não, como ele diz aqui a palavra, ele não faz de conta que não há pecado. Há pecado, mas ele é um Senhor de misericórdia. Porque se ele fosse nos tratar como nós merecemos, onde é que nós estaríamos? No inferno. Podem ter certeza disso aí. No inferno. Nós estaríamos no inferno se nós fôssemos tratados, todos nós. Moisés, inclusive. Daniel, inclusive. Príncipes da fé, pessoas que são exemplos de fé. Davi, onde é que Davi estaria? No inferno. Porém, o Senhor nos trata com misericórdia, mas ele não ignora os atos individuais de qualquer um, de cada um de nós. E ali o que a gente viu? 10 trazendo más notícias e 2 trazendo boas notícias. E o Senhor não ignorou o coração desses 2. Para nós ver a importância de o que está no nosso coração. Se é fé, se é confiança ou se é incredulidade. Porque o medo, é disso que eu quero falar um pouco hoje. O medo leva ao quê? Medo e incredulidade andam juntos. Medo e incredulidade andam juntos. O medo abre portas para a incredulidade. E nós temos, todos nós, motivos de sobra no nosso tempo, ainda mais com a internet, com canais que tem notícias verdadeiras e fake news, tudo misturado, com tanta notícia ruim, nós temos motivos para ter medo. E não são motivos loucos, né? São motivos reais. Se você morasse na Ucrânia, como é que seria? Nós estamos longe aqui e tememos algo que pode acontecer, que é uma guerra nuclear. Pode acontecer. Pode acontecer. Não é uma certeza, longe disso, mas é uma possibilidade. Nós temos motivo hoje para ter medo ou não? Temos motivo para ficar apreensivo.
E tantas outras notícias. Tivemos uma pandemia. Quantos tremeram na base por causa da pandemia? Sabemos disso. Crentes. Quantos tremeram na base? Tremeram. Nós sabemos. Eu não estou falando de uma ou duas pessoas, de várias que nós vemos, crentes e descrentes, obviamente, que tremeram na base. Como abalou? Quer saber? Os consultórios de psicólogo estão tudo cheio. E eu estou falando que eu sei. E psiquiatra também. Não se tem mais horário para consulta por causa da pandemia. Entendemos a gravidade disso? De como isso mexe com o coração e nos deixa fora? É isso que acontece no nosso tempo. E é algo que eu estou falando para toda a sociedade. Em todos os níveis da sociedade, de crentes e descrentes, isso está acontecendo. Mas o Senhor se agrada disso? Essa é a minha pergunta. Vamos para outra palavra, vamos para outro texto aqui. Vamos para Hebreus 3, 17 a 19. Hebreus 3, lá no final, quase no final da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Hebreus 3, 17 a 19. Hebreus, Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Hebreus 3, quase no finzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 17 a 19. Eu vou ler aqui. Hebreus 3, 17 a 19 diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? 17, versículo 17. Com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Isso é o Novo Testamento, tá? Porque há aqueles que dizem que o Senhor hoje trata todos com misericórdia. Sempre tratou. Nós vimos no Antigo Testamento que o Senhor era misericordioso. Sempre foi. Há uma diferença, há uma mudança, mas olha o que ele diz aqui no Novo Testamento. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não, por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? De quem ele está falando? Não sei se sabem, mas o livro de Números, para os judeus, né, é deserto. Números é para nós, é a nossa tradução. Há um original em hebraico, mas o original em hebraico para os judeus é tido como deserto. E é disso que ele está falando, porque Números retrata essa travessia, que é o livro que nós estávamos lendo. No 18. E com quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão com os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Então, nós vemos como o medo abre portas para a incredulidade, que é como foi lá. Porque a palavra diz que o Antigo Testamento é deixado como sombra e testemunho das coisas que antes aconteceram. Algo nessas palavras aí. Mas é uma sombra, um testemunho de algo que antes aconteceu. E essa travessia é um retrato disso. Houve isso. Então, que nós possamos estar olhando para o nosso coração, porque se tem uma coisa que não agrada ao Senhor, é a incredulidade. E o que gera incredulidade? Circunstâncias adversas que nos botam medo, que são reais. Notícias que não podemos ignorar, são reais. Inclusive, eles foram lá para ver a realidade. Ninguém está dizendo que não devemos fechar nossos olhos para a realidade. A realidade está lá. Devemos olhar para a realidade. Não podemos ignorar que há uma ameaça nuclear, por exemplo, real. Para dar um exemplo. Há uma ameaça nuclear real. Eu creio que mais provável que não aconteça. Porque há consequências, né, para isso. Mas pode acontecer. Não é nada impossível. E dentre outras coisas que no nosso tempo nos rodeiam. Há muitas coisas. No nosso tempo nós estamos vivendo um período de eleição, que também é motivo real de apreensão, é motivo real. Amém. Estejamos vigilantes, orando, intercedendo sempre por isso. Sim, amém, amém. Jejuando, orando, clamando ao Senhor, amém. Mas a condução é do Senhor. A condução de para qual lado vai depois que nós fizermos tudo o que está ao nosso alcance não depende mais de nós. Depende do Senhor.
Então, que nós possamos estar vigiando o nosso coração. Tenham certeza de uma coisa. Se há uma coisa que mais importa ao Senhor, é o nosso coração. O nosso coração, aquilo que está dentro. É o homem interior, como nós já falamos. Incredulidade vem da onde? Do coração. Coração é o que mais importa. Quando Paulo fala que nós já pregamos sobre a boa consciência, preguei sobre isso, está no YouTube. O que é boa consciência? Coração. Uma consciência que confessa pecados, cujo sangue de Cristo nos lava, porque todos nós pecamos. É o coração, é o homem interior. É importante o que está no seu coração, sim. Mais do que a parte como nós nos manifestamos, mais do que nosso homem exterior. Muito mais. Muito mais. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Tem outros textos aqui. Eu quero trazer agora para 1 Samuel 17. São textos curtos. No Antigo Testamento. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 23 e 24. 1 Samuel 17, 23 e 24. Diz assim. E, estando ele falando ainda, isso aqui é do tempo de Davi e Golias. Tá? 1 Samuel 17, 23 e 24. E, estando ele falando ainda com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Até aqui. O que eles temeram, esses homens, quando viram Golias? O que eles temeram? Eles temeram porque ele era um homem pequeno? Ou é por causa do homem exterior que eles temeram? É por causa daquilo que eles viram? Daquilo que eles viram? Não é a mesma coisa que os 10 espias. Nós vimos, eles eram gigantes. Não é isso que diz? Eram gigantes. Eles olharam para o tamanho e temeram. Amém. E eu entendo que isso, a prudência, diante dos fatos que nós estamos, é algo que deve ser, sim, a gente não deve ignorar. Não somos loucos, não devemos tentar fazer de conta que não há gigantes Golias, que não são coisas reais que estão diante de nós, essas coisas adversas, diante das quais nós estamos. Eu citei 2 exemplos, citei vários outros. Pandemia já é uma página mais ou menos virada, mas tem outros agora que são do momento. Não são coisas irreais, são reais. Mas eu estou mostrando como que o Senhor quer que nós sejamos, como que nosso coração seja diante dessas coisas. Porque faz diferença, o Senhor quer o nosso coração. Então, eles temeram por causa disso. E o que não vou ler aqui, mas como vocês sabem, todos nós sabemos, como é que Davi encarou aquilo. Quem é esse incircunciso para que ele desafie o exército do Senhor? Quem é esse incircunciso? Davi era um homem de pequena estatura. Dos irmãos, todos nós sabemos, ele era o menor. E ele não atentou para o próprio tamanho. Ele atentou para quem Deus, o Deus que prometeu era. Não olhando para nós mesmos, olhando para o nosso Deus. Foi nisso que ele considerou. E se ele morrer? Podia morrer. Não podia morrer? Não, aqueles do tempo de Paulo, quando Nero tocou fogo na cidade. E isso aí foi antes de coisas aqui da palavra. Foi no tempo que o Novo Testamento estava sendo escrito, Nero. Vocês sabem o que aconteceu com cristãos lá? Ele tocou fogo na cidade e aí botou a culpa nos cristãos. Vocês viram o filme, talvez, mas é uma história conhecida e é um fato verídico. O que ele fazia daí? Ele iluminava as ruas com tochas humanas. Ou seja, pode ter um desfecho. Não é real. Mas como é que nós encaramos? Seja a vitória, como Davi teve, seja como Josué e Caleb, que depois todos nós sabemos que são os únicos 2 que entraram depois na terra, por causa da fé deles. O povo voltou para o deserto, morreu, mesmo apesar da misericórdia do Senhor, mas Josué e Caleb voltaram. E o que aconteceu? Porque esses 2 puderam entrar. E aqui com Davi pôde vencer. Mas há situações onde talvez Deus não dê a vitória.
Há homens que foram pro Coliseu que não sobreviveram às feras. Deus não fechou a boca daqueles leões. Deus fechou a boca dos leões de Daniel. Amém. Deus é Deus fechando a boca do leão ou não fechando a boca do leão. Mas essa condição não nos é aberto isso. Para que, olha, eu sempre vou fechar a boca do leão. Não quer dizer. Talvez não. Talvez não. Talvez sim. O que nos é chamado, que nós vemos claramente na palavra, é ter um coração que confia no Senhor apesar das adversidades. E que andemos com prudência, sim, devemos andar com prudência, mas que um coração que confia no Senhor. Esse é o chamado do Senhor. Porque como a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que diz. Também quero lembrar do profeta Daniel, não vou abrir aqui, mas o profeta Daniel, que quando Nabucodonosor obrigou que todos prestassem adoração, uma adoração pagã, Daniel e seus amigos, não adoraram. E foram para a fornalha, e Deus poupou a vida deles. Mas são adversidades e são gigantes da mesma forma. Em todos os casos nós vemos só uma coisa que Deus espera de nós: confiar nele. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Seja como tocha humana, seja de vovô. Que diferença faz? Que diferença faz? Nós vamos todos chegar um dia e vamos prestar conta. Não tem ninguém que ou vai estar no tempo que Jesus há de nos transformar em vida num corpo glorioso, ou nós vamos estar num caixão. Essa é a verdade. Todos nós aqui. Todos nós vamos estar num caixão um dia. Se Jesus não voltar antes. Mas se Jesus voltar, o tempo igual do tempo da volta de Jesus é um tempo de angústia. Então, quem sabe não é mais feliz aqueles que partiram antes? Então, vamos para outra palavra aqui. Mateus, agora é uma outra aqui, tá? Novo Testamento, Mateus 24. Mateus 24, Evangelho de Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Que é um texto que fala sobre o fim dos tempos. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, daquele templo que agora não existe mais, de Jerusalém, né, que foi destruído, 24:1. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Olha como causava fascínio, porque era um templo muito grande, fascinante para o seu tempo. Hoje em dia é muito fácil fazer uma construção faraônica bonita. Naquele tempo demorou décadas para conseguir construir. Então era algo fascinante. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele em particular os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Então ele está falando aqui, e essa coisa já aconteceu. A destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, depois do livro de Mateus. Então isso aqui está falando do tempo de Jesus. Foi uns 30, 40 anos depois de Jesus, 40 anos, que o templo foi destruído. Então Jesus preveu algo que aconteceu 40 anos depois. Seguindo, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei. De novo, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, o que diz? Não vos assusteis. Mas não é assustador uma guerra? Por que ele está dizendo isso? A palavra é harmônica. Ela diz no Antigo Testamento a mesma coisa e diz no Novo Testamento a mesma coisa. Uma guerra não é assustadora? Será que a gente não estaria... Tá, nós vamos seguir. Não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mister é necessário. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso aqui não é assustador? Fome, terremoto e pestes em vários lugares. Não é assustador? A gente passou por uma peste agora. O que Jesus disse?
Nós ouvimos ali, não vos assusteis. Ou seja, quem anda em temor diante disso, está obedecendo ou está desobedecendo a Deus? Está obedecendo ou está desobedecendo a Jesus? Vamos pensar nisso. De novo, não é andar como se fosse... tem que andar sendo prudente, não é a prudência. A questão é como nós vemos que a palavra nos diz que nós temos que andar diante das adversidades. Vamos seguir no 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, no 8. 9. Então vos entregarão para seres atormentado, matar-vosão e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Isso não é assustador? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mas isso aqui não é por causa do medo? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que vocês acham que abre o coração para falso profeta? Confiança e fé? Ou medo? Quando falam que vem o salvador da pátria, né? Que como Hitler foi. Hitler foi um tipo, no tempo da Alemanha, né? 1939, muito antes de todos nós nascer. Hitler foi um tipo de salvador da pátria. A Alemanha vinha passando por muita dificuldade por causa da Primeira Guerra. E eles estavam procurando aquele clima de desespero. E aí vem alguém falando grosso, falando e bonito, tudo aquilo que o povo queria. Como o povo hoje procura o quê? Palavras que o ouvido quer ouvir. Não é palavras de verdade, não. Comichão no ouvido. Comichão no ouvido. O homem quer ouvir o quê? Coisas que não dão comichão no ouvido. É isso. E é isso que aconteceu no tempo da Alemanha. E aí é um salvador da pátria. Por isso que o medo abre portas no coração para um tipo de anticristo. Ele foi um tipo, ele não foi o sumo anticristo, vamos dizer assim. Mas há muitos anticristos, como diz a palavra, né? Então ele foi um dos tipos de anticristo. E a gente sabe o fim trágico que teve a Alemanha. Quanta morte isso trouxe. Enganarão a muitos. E 12. E por se multiplicar a iniquidade, né? Ou seja, o pecado, o amor se esfriará, de muitos se esfriará. Então, a incredulidade e o medo geram o quê? Pecado que esfria o amor. É o que diz a palavra. É uma consequência, uma coisa da outra. Mas aquele que perseverar até o fim, todos serão salvos? Ou aqueles que perseverarem até o fim? Perseverar até o fim no quê? Em todas as coisas que da palavra. Na fé, na esperança, no amor. Na confiança em Deus, acima de tudo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí depois ele segue aqui, não vamos ler. Então a palavra nos mostra esse caminho. Não sou eu, porque essa palavra fala comigo também. Não é a minha vontade que está sendo pregada aqui. Está sendo pregada na palavra. A palavra nos mostra para ir por esse caminho. De fé, de confiança e mostrando as consequências da incredulidade, do medo, da incredulidade que andam lado a lado, de mãos dadas, que abrem portas para todas aquelas outras consequências. O coração abrir para um falso Messias, o coração se esfriando em amor, trair-se uns aos outros, todas aquelas... É uma coisa, é um dominó, é uma consequência uma da outra. É isso que a palavra diz. E aí, seguindo, João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Agora tem uma outra palavra que vai nos dar o contraponto. Um pouquinho mais adiante, João 14. João 14, versículos 27 a 31. João 14, 27 a 31. Vamos lá. João 14, 27 a 31 diz assim. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Diz assim, eu vou ler. Deixo-vos, Jesus dizendo, palavras de Jesus. Deixo-vos o quê? A minha paz, a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não está junto, não caminha harmonicamente com tudo que a gente vem lendo do Antigo Testamento,
e do Novo Testamento? Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Ou seja, isso aí ele estava já dizendo porque ele sabia que ia morrer, então ele já está preparando os corações para aqueles que estavam com ele presencialmente, fisicamente com Jesus. Vos deixo? Eu vou, mas eu vou deixar o que para vocês? A paz, a minha paz. Ouvistes o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. 29. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. E apesar de tudo, só um parênteses aqui, apesar de tudo, quando Jesus morreu e foi sepultado, as mulheres viram o anjo e não acreditaram, acharam que tinham roubado o corpo. E Jesus tinha avisado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. As mulheres viram. Depois elas contaram para os discípulos. E os discípulos creram nas mulheres? Elas eram mentirosas, será? Não creram. Aí aqueles discípulos contaram para outros. E ninguém nunca creu. Só creram quando viram Jesus. O nosso coração é naturalmente incrédulo. Mesmo nós crentes. Eles eram discípulos. Eles eram os apóstolos. Nós temos uma tendência muito grande para a incredulidade. Mas seguindo. Eu vou lhe disse antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Se ele diz isso é porque ele sabia que não iam acreditar. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? É aquele que nós vínhamos falando, o anticristo. Hitler foi um tipo de anticristo. É um dos príncipes desse mundo. Ele se manifesta de vários jeitos, de várias formas, e vai ter um sumo, né? Um sumo príncipe desse mundo, que vai ser o anticristo derradeiro. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos daqui. Até aqui tá bom. Então, o Senhor nos chama a essa palavra de confiança, confiar no Senhor. Confiar apesar das circunstâncias, não é por causa das circunstâncias. Não é porque está tudo favorável que nós temos que confiar. É apesar das circunstâncias. E aqui é mais uma circunstância favorável ou adversa. Ele ia acontecer o que com Jesus? É favorável ou adverso ele morrer? Apesar das circunstâncias, confiar na palavra do Senhor. Porque um coração que não confia em Deus, isso é a fé. Essa é a confiança, essa é a fé na palavra do Senhor. E Deus a palavra diz o seguinte, não tem como agradar a Deus sem fé. Não sou eu. E como eu disse, essa palavra fala comigo também. Deus não se agrada daquele que não tem fé. Não tem como agradar a Deus. Mas a fé é um presente dele, sim. Então oremos para ter mais fé. Se é algo que vem dele, que oremos para ter mais fé. Que ele tenha misericórdia e nos conceda mais fé. Mas seguindo, 2 Timóteo, já indo mais para o final agora, 2 Timóteo, capítulo 1, 7 a 9. 2 Timóteo 1, 7 a 9. 2 Timóteo 1, 7 a 9. 2 Timóteo 1, 7 a 9. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de temor. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O que acontece se a gente tiver espírito de temor? Talvez a gente tenha vergonha. Porque ele está dizendo, logo na sequência ele diz, portanto, porque ele nos deu o espírito de confiança, não se envergonhe de dar o testemunho de Cristo. No 8. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo, no caso, né? Antes, participa do quê? Só da glória, da bênção, da alegria? Participa do quê? Que é isso que prega muitas vezes também. Participa do quê? Das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus.
Ou participa só da bênção da alegria, mamão com açúcar? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é porque nós somos bonitos ou feios, não é porque nós somos tudo bonito aqui. Nem porque a gente fez e acontece e prega e toca, faz louvor e... Não é por causa disso. Por causa da cor dos nossos olhos. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É pela sua própria graça e pelo seu próprio propósito. Não é por nós. Então, nisso, tenhamos confiança. Tenhamos confiança nele. E mais um texto aqui, que é 1 João, lá no final. 1 João 16 a 18. 1 João 16 a 18. 1 João 16 a 18. Primeira João 4, esqueci de botar o capítulo. 1 João 4, capítulo 1, é bem no finzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João. Primeira epístola de João, bem no fim da Bíblia, perto do Apocalipse. Capítulo 4, versículos 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E o que nós vimos que acontecia no Mateus 24? O amor se esfriava. O que vinha antes do esfriamento do amor? A incredulidade e o medo. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo, o dia do juízo é um dia bonito ou um dia terrível? Dia do juízo. Tenhamos confiança ou tenhamos o que? Medo. Temos confiança no dia do juízo. Porque qual ele é, somos nós também. Qual ele é, no caso, falando de Jesus. Qual Jesus é, somos nós também nesse mundo. Ou seja, perseguidos. No amor não há temor. No amor não há temor. O que acontecia em Mateus 24? Incredulidade, medo e amor se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Antes o perfeito amor, o quê? Lança fora o temor, porque o temor tem consigo o quê? A pena, a condenação, a pena. E o que teme não é perfeito em amor. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. E nós falamos isso diante dessas circunstâncias que nós vivemos todos hoje. Quantos eu vi? E não estou falando daqui entre nós, não. Estou falando de muitas pessoas que nós convivemos, que eu vi, com medo por causa da pandemia. Mas medo a ponto de abalar a pessoa. Não estou falando da apreensão, da gente ter cuidado, de usar máscara e de coisas assim, vamos dizer, equilibradas nesse ponto. Medo, aquele medo paralisante. Medo que abre o coração para um monte de bobagens que estão na internet. Outras coisas são verdadeiras também que estão na internet. Como a ameaça nuclear. É verdadeira, isso não é fake news. Mas, nosso coração, ele anda em confiança porque está tudo indo maravilha. Porque os rios estão sendo despoluídos. Porque está tudo maravilha. Ou o nosso coração anda em confiança apesar das circunstâncias. Jesus disse para confiar e que ele deixa a paz um pouquinho antes de morrer. Em João 14 já. Essa é a circunstância que ele nos chama. Não sou eu, é a palavra que nos chama. Então, já falamos da Primeira e da Segunda Guerra, já tivemos crise dos mísseis, guerra do Vietnã. Ninguém aqui teve na Primeira e na Segunda Guerra. Leiam para ver. Eu tive na Segunda. No fim. Leiam. Não, ninguém de nós esteve na Europa, viveu lá no meio da guerra. Então, assim, não sabemos, nós não temos... Mas leiam, não. Davam medo das famílias. Leiam o histórico de relatos. Chamar os filhos, né? Vejam filmes reais, para ver se aquilo não... É muito longe, muito pior do que a circunstância que a gente vive hoje. Não estou dizendo que está bom hoje, que não pode piorar muito e que um dia vai ser pior.
Só estou dizendo que circunstâncias adversas, ninguém foi para a boca de leão ainda. Ninguém foi queimado como tocha viva ainda aqui. Tem muita coisa que pode acontecer, mas o que a palavra nos diz, porque se fosse para esse tipo de medo e opressão acabar com o evangelho teria acabado lá no tempo de Jesus, no tempo de Nero. Quando Nero atacou fogo nos cristãos, já teria acabado o evangelho, porque todo mundo ia se borrar. Mas Deus, o Deus que nos deixou o Espírito Santo de confiança, nos chama a crer nele, sabendo que há um galardão maior. Apesar de realmente podermos padecer. E o próprio Jesus disse ali, não, vocês vão ser presos, vão matar alguns de vocês, outros vão padecer, outros vão morrer de fome, de peste, de terremoto. Então é disso que eu estou falando. Porque eu tenho visto muita gente, não estou falando pouca, a sensação que eu tenho de muitas pessoas que eu interajo é muitas pessoas apreensivas, descrentes e crentes. Mas apreensivos, não estou falando daquele natural que a gente tem que ter assim a cautela com as coisas. Isso tem que ter. Ninguém vai atravessar a rua sem olhar para os lados. Estou falando daquele medo que abala o ser, abala o coração. Isso eu estou vendo demais no nosso tempo. Estão todos pecando com isso. É isso que eu posso falar. Estão todos pecando. E eu mesmo, se andar nisso aí, se eu estiver andando, que Deus me ajude. Estou pecando com isso. Se os nossos irmãos estão assim, em qualquer outra, seja onde for, vizinhos, parentes, amigos, estão pecando. O incrédulo já é incrédulo, mas do crente esperado a confiança em Cristo. É isso que a palavra diz. E é pecado sim a incredulidade, é isso que a palavra diz, é pecado. A incredulidade leva a medo e o próprio medo não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Vocês viram ali, quem anda em espírito de medo, de temor, não é o receio, não é os cuidados, de novo, né? Mas em espírito de medo, não é perfeito no amor. É o que a palavra, eles são opostos. Que o Senhor nos ajude. Senhor, chegamos, Pai, na Tua presença, Senhor. Reconhecendo, Pai, a nossa pequeneza, Pai. A nossa miséria, Senhor. E por isso, porque somos pó, Pai, e vemos tão grandes gigantes, Pai, Golias, assim como a pandemia foi um Golias. Assim como a gente vê nosso tempo, Pai, hoje, parece que um cerco se fechando, Pai. Coisas terríveis, Pai, que vem à nossa imaginação, à nossa mente. Assim como nós vemos isso, Senhor, e sabendo que nós somos pó, sim, somos pequenos, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, Pai, sonda o nosso coração, não permita, Pai, que entre, Pai, coisas que não te agradam, Pai. Não permita que entre medo, Pai, entre coisas que diminuem a nossa confiança em Ti, Senhor, mas que nós possamos andar em plena confiança no Teu santo nome, Senhor. Porque Tu és grande, Senhor, e o Senhor Jesus é o que nos salvou, Senhor. Morreu na cruz por nós e sim, foi ressuscitado, Senhor, e graças a isso nós temos a esperança em Ti somente, Senhor. E sabemos que no dia terrível, no dia que todas as coisas se encerrarem, seremos sim ressuscitados. E nisso está toda a nossa confiança, Senhor. No Teu poder, não no nosso braço. Por isso que andamos em confiança, por causa do Teu poder. Não por causa da nossa pequeneza, que de fato nada somos. Nenhum de nós aqui, Pai, presentes fisicamente aqui é nada. Nenhum desses aí que andam em medo, Pai, são nada. De fato há uma parcela de verdade, entendemos. Mas nós clamamos, Pai, sabendo que Teu poder está acima de tudo isso, Pai. Ah, Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração, Senhor, e avive o nosso espírito, Senhor, para que venhamos andar em confiança do Teu santo nome, Senhor, que é grande, Pai, que conduziu, que fez todas as coisas até hoje, Senhor, tirou o povo do deserto, colocou na terra prometida. Depois o povo foi disperso e perdeu aquela terra, séculos depois, sabemos disso. Como no tempo de Jesus já tinham sido mais ou menos dispersos, a terra já não era mais deles, era dominada por romanos. E depois foram completamente dispersos, Pai, o povo judeu. Mas a partir dali, Pai, Tu começou a tratar com a Tua igreja, Pai, que também foi perseguida, Senhor.
Mas nós clamamos, Pai, porque como diz a tua palavra, como mostra a história, aliás, o sangue dos mártires é o que rega a igreja, Pai. Que tu possa nos dar, Pai, coração, Pai, de confiança, Pai, de certeza, Pai, de convicção, sempre apesar das circunstâncias. Porque a tua própria palavra, que é a Bíblia, Pai, que tu deixaste para nós, Pai, o Antigo e o Novo Testamento, Pai, chegam até nós apesar da igreja e não por causa da igreja. Então, Senhor, a tua verdade, ela é firme, ela é sólida, apesar do homem, não por causa do homem. Que nós possamos estar atentos a isso, Pai, é essa verdade, Pai, imutável, como diz, Pai. Céus e terras passarão, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Céus e terra, Pai. Se há algo mais imutável que não existe, que nunca muda, são os céus e a terra. E a tua palavra diz, céus e terra serão abalados, mas a tua palavra não será. Que nós possamos estar andando, Pai, nessa confiança maravilhosa, Senhor, da tua palavra, Pai. Do teu poder, Pai, da tua majestade, não da nossa pequeneza, Pai. Que nós atentamos às tuas coisas, não a nós mesmos, Senhor. Tem compaixão de nós, Pai, da nossa incredulidade, Pai. Somos sim incrédulos, Pai. Mas nós pedimos, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor. Que nós possamos estar andando nesse espírito, Pai, de confiança e de certeza em Ti, Senhor. Que Teu braço age no nosso tempo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes diante das adversidades. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor. Louvado seja Teu nome.